Primeiro passo para conseguir lidar com uma situação que te deixou muito culpado é lembrar que a culpa é um sentimento compartilhado por absolutamente todos os seres humanos e que ela pode te ajudar, inclusive, a extrair um aprendizado importante de uma situação, como eu te expliquei lá na aula da bula da culpa. E só com isso, só de saber disso, acredite que vai amenizar o peso que a culpa deixa na sua alma. Querer se relacionar com a culpa é muito importante porque você vai deixar de acreditar em todos os pensamentos que ela alimenta para entender se ela realmente está te sinalizando algo útil. E isso vai te ajudar a trabalhar o seu diálogo interno. E pode até parecer estranho, mas antes de mais nada, olhe para a sua culpa e diga: o que você quer me ensinar? Será que você pode ser útil para mim? Então, a primeira estratégia dos primeiros socorros é entender se existe algum erro, alguma falha e alguma atitude sobre a sua responsabilidade que a culpa está te mostrando e que você precisa reparar. Então, eu quero que você se lembre de olhar para as coisas que estão sob seu controle, especialmente sobre a sua intenção. Qual que era a sua intenção quando aquilo aconteceu? Porque a mente pode tentar se vitimizar, arranjar justificativas, outros culpados para não se sentir culpada. Então, crie maturidade emocional e encare que você é imperfeito, que você é humano como eu e todo mundo, para entender o que você pode reparar. E a segunda estratégia é entender o que você pode fazer de prático para amenizar a sua culpa. E aqui é importante você encarar suas ações com muita autorresponsabilidade e também com realismo. Se você está se sentindo muito culpado, por exemplo, por não ir à academia há meses, não adianta você querer resolver o problema prometendo que a partir de segunda você vai começar a malhar todo santo dia. Eu e você sabemos que isso não vai acontecer. Então se pergunte também se você precisa, de repente, pedir desculpas para alguém, ter uma conversa sincera ou até pedir ajuda para lidar com essa falha que você reconheceu. Só não tenha medo de resolver o seu problema. Tenha, sim, medo do que pode acontecer se você não encará-lo. E a terceira estratégia é que depois de agir, eu quero que você volte a perceber o seu novo estado emocional, porque só assim você vai entender se a sua ação foi suficiente para lidar com aquela culpa ou se existe alguma coisa além que você precisa investigar e que você precisa fazer. Então, caso você perceba que o motivo da sua culpa não é válido e de que ela continua ali pesando, atrapalhando na sua vida, tenha coragem e converse novamente com ela. Fale: olha, você já não é mais útil para mim, você está se repetindo, essa situação já passou, não adianta mais eu sentir você, então eu vou deixar que você fique aí até que você passe. E eu sei que isso pode parecer ridículo, mas a coragem de sentir vai te deixar mais leve, porque toda vez que você tenta suprimir o sentimento, ele volta mais forte. Agora, se a sua culpa já virou um transtorno e está até tirando o seu prazer de viver, é sinal de que algo mais sério está acontecendo. E eu digo mesmo quando você sente culpa o tempo inteiro na sua vida e esse sentimento parece que não passa. Não importa o que você faça, você está ali se sentindo incapaz, se sentindo culpado. E no caso de muita dor emocional, onde a culpa pode até te paralisar e desencadear alguns comportamentos agressivos por conta de um mecanismo de defesa, ou de autossabotagem, ou de autodestruição, aí sim, você precisa buscar um auxílio de um profissional especializado que vai te dar mais orientação de como você pode converter toda essa culpa e todas as crenças por trás da culpa em um processo de aprendizado e em novas perspectivas. Para a gente começar a praticar agora, eu quero que você se lembre de uma situação que você sentiu muita culpa, para fazer 2 perguntas para você mesmo e escrever as respostas em formato de 2 listas. Então, pause o vídeo se precisar, pegue um papel e, primeiro, escreva uma lista de quais foram os motivos que geraram essa culpa. E depois você vai fazer uma segunda coluna com uma listinha de tudo aquilo que você pode fazer, que está sob seu controle, para reparar esses motivos da culpa. Escreva, tome seu tempo e volte aqui comigo. Depois faça um plano para colocar essas estratégias em prática e aí vai percebendo o seu estado emocional, o quanto que a culpa diminuiu, se é que ela diminuiu, porque caso ela ainda esteja ali,
reavalie a necessidade de novas ações, de você fazer novos planejamentos para conseguir se relacionar de forma saudável com a sua culpa e tirar o melhor da energia dela.